Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai investigar uma das maiores, se não a maior, lenda do universo de Vampiro à Máscara, a figura de Saulo. Uma figura complexa, no mínimo. Muito! Ele é o fundador do clã Saulubri, mas, assim, dependendo da fonte que a gente olha, ele pode ser um messias que prometeu a salvação ou um traidor que trouxe a guerra para o Ocidente. Duas faces da mesma moeda. Exato. E a nossa missão aqui é desvendar essas duas versões da história dele, focando, claro, na origem daquele icônico terceiro olho e na conexão dele com os vampiros do Oriente. E é bom pontuar que as fontes para isso vêm de uma época de muita mudança no jogo, né? Sim, bem na transição da segunda para a terceira edição. E principalmente daquele suplemento de 1998, Vampiros do Oriente, que, nossa, virou tudo de ponta cabeça. E o curioso é que, no começo, Saulote era quase um figurante, sabe? Uma nota de rodapé na história. Quase um ninguém. Exato. Foi só nessa transição que os criadores puxaram ele para o centro do palco e falaram: este personagem é a chave de tudo. E não foi por acaso, foi uma decisão editorial muito consciente para construir uma ponte entre dois mundos que até então nem se falavam. Ele virou o elo perdido. O elo perdido. A causa e a consequência de um conflito que estava prestes a explodir. Bom, pra gente entender essa confusão toda, acho que a gente tem que voltar pro começo, né? Antes do olho, antes das viagens. Quem era Saulote na origem? Na origem, ele era um antediluviano, um dos vampiros superpoderosos da terceira geração. Um dos primeiros. Sim. E as fontes descrevem ele como um visionário, um profeta, de uma sabedoria, assim, imensa. A linhagem dele é fascinante. Ele era uma das 3 crianças de Enoque, o que o torna irmão de ninguém menos que Malcavo. O pai dos malcavianos da loucura. Exato. E de Arikel, a matriarca do historiador, da arte e da beleza. Imagina essa família. 3 irmãos, cada um representando um pilar da experiência. A visão, a loucura e a paixão. E eles tinham algo em comum, certo? Um dom de família, por assim dizer. Tinham. Todos os 3 eram mestres em auspícios, o dom da percepção sobrenatural. Eles não só viam o presente com uma clareza absurda, mas também vislumbravam ecos do futuro, do passado. Isso é fundamental para entender o personagem dele, então. Totalmente. Ele não era um general, não era um rei, ele era um buscador. As crônicas antigas dizem que ele passava o tempo tentando acalmar as crises do irmão Malcave, aconselhando a irmã Arikel. Ele já sentia que a existência vampírica era uma gaiola, uma maldição, sabe? Ele queria uma saída. E essa busca por algo mais, por uma saída, levou ele a tomar a decisão que mudou a história. Ele abandonou a primeira cidade dos vampiros e partiu sozinho pelo mundo. A meta dele era encontrar a iluminação. E aí, no retorno dele, que a lenda explode. Anos depois, Saulote reaparece, mas ele é outra pessoa. E ele traz 3 coisas que abalam as estruturas do mundo vampírico. A primeira, e mais óbvia. O terceiro olho na testa. Um olho real, funcional, e ninguém sabia explicar de onde veio aquilo. A segunda é a mensagem dele. Ele começa a pregar sobre um estado místico chamado Golconda. A ideia era que um vampiro poderia, com uma disciplina espiritual imensa, dominar sua besta interior a ponto de se libertar da sede de sangue. Basicamente, transcender a maldição. Exatamente. Imagina o impacto disso. Você é um predador imortal, convencido de que está amaldiçoado para sempre, e de repente chega alguém dizendo que existe redenção? É uma bomba. Uma esperança para uns, uma heresia para outros. Exato. E aí vem o terceiro elemento, que é a coincidência mais suspeita possível. Ah, essa parte é ótima. No exato momento em que Saulote retorna pregando a salvação, um novo clã de vampiros surge do nada. Os Baali. Que são o oposto de tudo isso, né? O oposto completo. Infernalistas, adoradores de demônios, dedicados ao mal absoluto. E eles atacam a segunda cidade vampírica com uma ferocidade nunca antes vista. Quer dizer, é uma coincidência que... chega a ser suspeita demais, não acha? Sem dúvida. E o mais curioso para mim é como as fontes descrevem a reação dos outros vampiros.
A maioria focou na ameaça imediata dos Baali, trataram como um problema militar, mas ignoraram quase que completamente a mensagem de Saulote. Será que não viram a conexão? Ou acharam tão absurda que nem consideraram? Fica a dúvida. De qualquer forma, esses 3 pontos, o olho, a salvação e o mal súbito, se tornam o centro de toda a controvérsia. A questão deixa de ser o que Saulote encontrou e passa a ser o que Saulote desencadeou. E é aqui que a história se parte em duas. A primeira versão, que vem lá da segunda edição, é profundamente sombria. Ela narra uma cena bem específica. A despedida, né? Sim. Momentos antes de Saulote partir, a última pessoa com quem ele fala é o irmão, Malcavim. Em um gesto bizarro, que ele chama de presente de despedida, Malcavim fura o próprio dedo e, com o sangue, desenha um terceiro olho na testa de Saulote. E aí o olho se abre de verdade. Exato. Uma manifestação física da loucura de Malcavim. As implicações disso são, assim, aterrorizantes. Isso reframa tudo. Se o olho, que é o símbolo máximo da iluminação dele, é, na verdade, um presente do patriarca da loucura? A Golconda pode ser só um tipo elaborado de insanidade. Exatamente. A busca por redenção vira um caminho para a danação. O terceiro olho não seria uma janela para a verdade, mas um portal para a mente fragmentada do Malkav. Nessa versão, Saulote é o maior vilão de todos. Um louco que acredita ser um messias. E que, ao tentar impedir o apocalipse, está, na verdade, arrastando todo mundo para ele. É uma reviravolta e tanto. Mas aí, anos depois, os autores publicam Vampiros do Oriente e basicamente jogam essa história pela janela. Apresentam uma versão completamente diferente. Nenhuma menção a Malkav. Nenhuma. Nessa versão, a jornada de Saulote o levou para o Extremo Oriente, onde ele buscou conhecimento com os grandes mestres espirituais da humanidade. E essa mudança não só reescreve o passado dele, ela abre um lado do universo que ninguém no Ocidente conhecia. Exato. E aí somos apresentados aos Kuei-jin, e é crucial entender. Eles não são só vampiros com uma estética diferente. Eles são, fundamentalmente, outra coisa. Como assim? Para começar, eles não são criados pelo abraço. O processo deles é muito mais violento, mais espiritual. Quando uma pessoa com grande potencial espiritual morre de forma traumática, a alma inferior dela, a parte bestial que eles chamam de Po, é arrancada e mergulhada nos 1000 infernos do mundo Yomi. Que loucura! E se essa alma for forte o suficiente para lutar e achar o caminho de volta, ela reanima o corpo. Eles são literalmente almas que foram ao inferno e voltaram. Nossa, então a luta interna deles deve ser muito mais intensa. É o centro da existência deles. A alma de um Kuei-jin é dividida em 2 metades em guerra constante. O Hun, que é a alma superior, a razão, a consciência, e o Po, a alma bestial, o demônio interior que voltou do inferno. E como eles lidam com isso? Eles começam a não-vida como monstros irracionais que devoram carne, o Shimei. Para evoluir, eles precisam seguir caminhos de iluminação muito rígidos, os Dharmas, para aprender a dominar o Po. É uma jornada de ascensão. Que é o oposto dos vampiros ocidentais, né? Totalmente. Os ocidentais lutam para não perder o que resta de sua humanidade. É uma batalha de retenção. Já os Kuei-jin começam como a besta encarnada e a jornada deles é de construção de uma nova consciência. É uma visão de redenção que os cainitas nem conseguem conceber. Essa capacidade de mergulhar fundo e conectar sistemas tão complexos como os dharmas, a dualidade da alma, é uma habilidade em tanto. Exige uma mente que gosta de desvendar quebra-cabeças. Com certeza. E é fascinante como esse perfil de quem se aprofunda em universos complexos como os de RPG geralmente é de pessoas mais criativas, inteligentes e muito envolvidas com leitura. Desenvolvem um raciocínio lógico apurado para conectar tantas informações e regras. Totalmente. É um perfil que, pensando bem, combina muito com quem precisa se dedicar aos estudos, para provas e concursos. A mesma capacidade de absorver e conectar histórias e regras complexas, essencial para se dar bem. Precisamente. Seja para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica, essa habilidade de mergulhar fundo em um assunto,
de organizar um grande volume de informação é um diferencial enorme. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medcob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. Uma ferramenta e tanto para quem já tem essa mentalidade. Mas voltando a Saolote, essa busca dele por conhecimento o levou a cruzar com esses Kuei-jin. E o resultado foi? Explosivo é pouco. Aqui está a conexão direta, o ponto em que as duas histórias se encontram. Os Kuei-jin têm uma disciplina mística chamada Qi. E o nível mais alto dessa disciplina é conhecido como a Pérola do Dragão. E o poder que ela concede é, literalmente, a criação de um terceiro olho na testa. E os poderes dessa disciplina são a peça que faltava no quebra-cabeça. Nos níveis básicos, ela permite ver o futuro e o passado, muito parecido com os auspícios de Salote. Permite também purificar almas corrompidas, o que soa muito como a base da Golconda. Mas tem mais, né? Tem. O poder mais avançado, o mais secreto, é a habilidade de transferir a própria alma entre corpos. E essa é exatamente a habilidade que as fontes da terceira edição revelam que Salote usou para sobreviver por milênios. Exato. Saltando de corpo em corpo, incluindo, mais tarde, o do fundador do clã Tremere. E claro, os Kuei-jin têm a própria versão dessa história. Segundo os registros deles, um estrangeiro ocidental a quem eles se referem como Zaulat. Um nome bem familiar. Pois é. O Zaulat chegou ao Oriente buscando os segredos deles. Ele foi aceito como discípulo, aprendeu a disciplina Xiu, mas o poder o corrompeu. Ele perdeu o controle da alma demoníaca dele, o Pu. E quando os mestres perceberam o perigo e decidiram detê-lo, ele roubou todo o conhecimento que conseguiu e fugiu de volta para o Ocidente. A fonte deixa bem claro que Zaulats e Saulotes são a mesma pessoa. E essa versão destrói completamente a imagem do profeta. Ele não seria um iluminado, mas um ladrão de conhecimento sagrado. Um aprendiz que falhou, se corrompeu e fugiu. E o pior. O pior, essa versão sugere fortemente que o surgimento dos Baali, o clã infernalista, está diretamente ligado a essa corrupção. Saulotes, ao fugir com poderes que ele não entendia e não controlava, teria se tornado um canal para a manifestação desse mal absoluto no Ocidente. E essa traição de milênios não ficou no passado. Ela vira o estopim de uma guerra nos tempos modernos. Uma guerra total. Os Kuei-jin, que por séculos se contentaram com uma pequena guerra de fronteira na Europa, de repente mudam de tática. Eles lançam uma invasão em grande escala, mirando a costa oeste dos Estados Unidos, com um foco especial em São Francisco. A capa do livro Night of Prophecy, que marcou essa virada, mostra exatamente isso. Um guerreiro Kuei-jin avançando pela Golden Gate, com a cidade em chamas ao fundo. É uma imagem poderosa. E qual a motivação deles? Vingança. É mais que isso. Para os Kuei-jin, todos os vampiros ocidentais, os cainitas, são servos dos reinos Yama, demônios milenares. Eles não fazem distinção. Nossa, todos? É uma guerra santa. Purificar a terra desses servos do mal. E, acima de tudo, caçar e punir o grande traidor, Zaulat, que roubou seus segredos. Eles não vêm para conquistar. Vêm para exterminar. Exterminar o que consideram uma praga e recuperar o que lhes foi roubado. Que reviravolta. Então, no fim, a gente fica com essas duas imagens de Saulote. De um lado, o Messias, que oferece a Golconda, o único caminho para a salvação. Do outro, o ladrão corrompido, o estudante que falhou e que, pelos seus atos, arrastou o mundo para uma guerra. Ele se torna o espelho perfeito das contradições do cenário, a eterna luta entre a busca por redenção e a inevitabilidade da danação. O que nos leva a um pensamento final, então. Sim. Se toda a filosofia de salvação de Saulote e a Golconda foi construída sobre um conhecimento que foi roubado e, segundo seus donos originais, corrompido na essência, será que algum dos seus seguidores pode realmente encontrar redenção? Ou eles são só peões num jogo milenar? Exatamente. Peões de um ser que se perdeu. E fica a dúvida final. Será que o presente que ele recebeu do irmão Malkávia foi um ato literal
ou apenas uma profecia sombria, uma metáfora para a loucura que ele estava destinado a encontrar quando roubou um poder que jamais conseguiria compreender?